Oi, gente, boa tarde, boa quarta-feira para todo mundo. Que alegria, né? Quando chega a quarta-feira, esse encontro que a gente tem, início das nossas tardes, sempre com um tema bacana, conversando com você que está em Manaus, você também que está no interior do nosso estado, outros estados do nosso país. Sejam todos bem-vindos. Conversa comigo, eu quero ouvir muito também a sua opinião sobre esse tema que a gente vai começar a falar sobre ele, com a presença dessa queridíssima que está conosco aqui, doutora Carolina Maia. Ela é advogada e a gente vai falar sobre direito de família, mas especialmente pensão alimentícia. Doutora Carolina, que coisa boa me receber aqui. Muito obrigada. Conceição, eu que agradeço, viu, a oportunidade e ainda mais para a gente conseguir aí dirimir, acabar com algumas dúvidas sobre pensão alimentícia, né, da população. É muito importante, é um assunto muito importante e relevante para a nossa sociedade. Mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo, doutor Américo Cavalcante. Beijos, muito obrigada. Olha só quem está comigo aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora, doutora Carolina, vamos falar sobre pandemia, porque tem tudo a ver a gente falar de pensão alimentícia, lembrando que nós ainda estamos atravessando um deserto. E os números apontam, gente, que durante essa pandemia, muitos casais acabaram se separando. A gente passou a vida toda, ou até aquele momento, quando iniciou a pandemia, dizendo, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, eu queria ficar em casa. Quando chegou a esse momento, que todos nós fomos obrigados a permanecer de forma isolada e a conviver mais de perto, a gente percebeu que a gente não sabia conviver. E os casais, muitos desses casais, a violência doméstica familiar demonstra isso, como que o número cresceu, viu, gente, de mulheres que foram agredidas dentro de suas casas, inclusive até mesmo, em alguns momentos, pelos próprios filhos. E isso deve ter tido um reflexo direto nos filhos. Sim. É isso, doutora Carolina? É isso. É importante a gente ver, a nossa live é sobre pensão alimentícia, mas o direito de família como um todo gera realmente muitas dúvidas e nesse momento de pandemia realmente acabou gerando muitos divórcios, muitas separações e esses filhos acabaram ficando aí nesse meio, né? E afetou muito a questão da pensão alimentícia. Muitos pais que ficaram desempregados acabam não conseguindo pagar pensão, né? E gerou aí uma certa confusão nessa situação toda, ainda mais para as crianças. A pensão alimentícia é algo primordial para a criança, é um direito que não pode ser retirado, mas com a pandemia, infelizmente, prejudicou muito. Agora, doutora Carolina, até para que todos nós possamos entender, o que dentro do direito vem a ser a pensão alimentícia? Conceição, em breves palavras, é bem simples, né? A pensão alimentícia nada mais é do que o direito que a criança tem de ser aí cuidada, né? E eu gosto de uma palavra, que os pais invistam na criança de maneira aí a custear os gastos que ela tem e para poder viver dignamente. Esse é basicamente um conceito aí de pensão alimentícia. Agora, durante muito tempo a gente acaba ouvindo falar que é muito comum o casamento enquanto uma sociedade que possa ser desfeita. Agora, os filhos não são objetos. Não. Então não dá para dizer, não, gente, a gente acaba aqui o casamento, deixa os filhos para cá, não podem. Não. Os filhos sofrerem esse tipo de consequência. Nós temos já números, doutora Carolina, desses 2 anos de pandemia, com relação a esse tipo de situação, de divórcio, de separação dos pais, que de fato a mãe ou alguém que esteja nesse momento guardando essas crianças tenha procurado a justiça para requerer pensão alimentícia? Olha, teve um aumento significante, viu, Conceição? Teve um aumento significante de mães aí. E a gente fala mãe porque a verdade é que hoje em dia é mais corriqueiro que a criança fique com a mãe, né? Apesar do que, se essa criança está com o pai, a pensão alimentícia pode ser cobrada da mãe. Mas, numa regra, é a mãe que, representando o filho, entra na justiça para pedir essa pensão. E na pandemia, esse número de ações aumentou significativamente. Agora nós temos muitos pais, quer dizer, na verdade não só pais, eu estou falando do sentido de gênero nesse caso, viu, gente, dos homens, mas de um modo geral, homens e mulheres, muitas pessoas desempregadas. Nós temos, já passando, a gente já teve 15 milhões de pessoas desempregadas, esse número caiu um pouco, mas nós temos milhares de pessoas desempregadas. E eu gostaria muito que a senhora pudesse, doutora Carolina, nos explicar, em casos de um pai que está sendo
que está pagando pensão alimentícia e ele hoje está desempregado. Mas lá um pouco atrás ele estava trabalhando, portanto tinha um valor a ser pago. Né? Qual é o procedimento dessa pessoa neste caso específico? De pronto, o que eu preciso dizer para vocês, né? O pai está desempregado, pagava um valor de pensão. Ele não pode deixar de pagar a pensão porque ficou desempregado. A criança continua tendo aí as suas necessidades. O que eu sempre digo, e eu acho que é importante pontuarmos isso para as pessoas, é que há necessidade de haver um mínimo de diálogo entre os pais. Porque se o pai perde o emprego, ele conversando talvez com a mãe e dizendo, olha, eu estou correndo atrás, vou achar outro emprego e voltar a pagar o valor da pensão que eu pagava, né? Às vezes numa conversa eles conseguem se organizar. O que ocorre muito é que esse pai às vezes fica desempregado e ele simplesmente para de pagar assim um aviso para o outro lado. Então assim, ele precisa continuar pagando a pensão que ficou estipulada em juízo, né? E aí, o que ele pode fazer caso ele esteja desempregado? Ou então que, por exemplo, estou desempregado, perdi o emprego, estou recebendo o seguro-desemprego, continuo pagando a pensão. Comecei num outro emprego, mas estou recebendo um salário menor agora. Ele precisa entrar o quê? Com uma ação revisional de alimentos, para baixar o valor da pensão. Se ele parar de pagar essa pensão de forma unilateral, a mãe provavelmente vai entrar com uma ação de execução de alimentos e ele pode até ser preso. Agora, às vezes chega a ser até triste, né, gente, quando a gente lembra que no Brasil a gente tem que ter leis para tudo. E eu acho que um filho, quando percebe que para receber o apoio do seu pai, ou da sua mãe, no caso que a mãe está com a guarda, ou o pai está com a guarda, esse direito que lhe é assegurado, né, o direito da criança, precisa ser requerido na justiça. Então deve ter um impacto emocional para qualquer filho diante de uma situação como essa. Agora, doutora Carolina, como que a gente pode responsabilizar, no caso de um pai que não tem condições de pagar a pensão alimentícia? Essa obrigação, ela pode ser passada para os outros familiares daquela criança? Estou falando assim, no caso do pai, não pode pagar, o avô desta criança, paterno, precisa dar continuidade a essa obrigação que seria do filho? Olha, existe no nosso ordenamento jurídico uma pensão alimentícia que a gente chama de alimentos avoengos. Respondendo a tua pergunta, logo, sim, os avós eles podem pagar pensão alimentícia, tá? Para os netos. Agora, isso não é uma regra. Se esse pai, de forma alguma, ou porque tem uma doença, ou porque não consegue um emprego de jeito nenhum, a mãe, né, representando o filho, pode sim entrar com uma ação contra os avós, requerendo pensão alimentícia. Mas isso é de forma que a gente utiliza no direito subsidiária, ou seja, é um segundo plano. Não é que o pai está desempregado, então, ou o avô recebe uma aposentadoria, eu vou logo entrar com uma ação diretamente com o avô. Não pode. Esse não é o procedimento correto. A gente precisa esgotar todas as possibilidades com este pai, para depois, se for necessário, como uma exceção, cobrar esses alimentos aí dos avós. Olha, a Sandréia. Oi, Sandréia, tudo bom? Alegria estar recebendo você. E a gente está recebendo aqui muitos coraçõezinhos, viu, doutora Carolina? Só os corações subindo aqui, só de coração vermelho, coração azul. A senhora bate o coração melhor para qual lado? Azul ou vermelho? Ou os dois? Eu bato pro rosa, porque a minha filha é menina, então bato então, rosa. Ótimo. Vamos subir coraçãozinho rosa. A Sandréia Castro, ela está fazendo aqui uma pergunta, está parabenizando aqui o tema. Ela está falando aqui, doutora Carolina, que o pai do filho dela faleceu. E ela quer saber quem fica responsável em pagar a pensão nesse caso. A gente pode... E está dizendo aqui que ele tem deficiência, a criança. Pronto. Tem uma deficiência. Pode, essa pensão alimentícia pode recair nos avós paternos. Nesse caso que ela está aí explicitando para a gente na live, tá? Então, neste caso, pode sim entrar com uma ação e aí vai se explicar toda a situação e é provável que o juiz determine aí que os avós paguem a pensão alimentícia para essa criança. E se eles não tiverem
condições para fazer esse pagamento? Eles vão ter que se manifestar no processo, vão informar e tudo, porém, o direito da criança é principal, é primordial, tá? Então, vai ter que ser bem explicado para o juiz que eles não conseguem de forma alguma pagar essa pensão, tá? É caso a caso, mas neste caso aí, pode ser sim que a mãe entre com uma ação contra os avós paternos. Ok. Socorro Vilaço, querida Socorro, tá mandando um beijo aqui pra gente. Um beijo, grande beijo. Vilaço, um abraço aí carinhoso para os James, toda a família. Mandar aqui também um abraço carinhoso para o Oliver Castro. Eu acabei de falar no Oliver agora há pouco. A doutora Gabriela já esteve conosco aqui um tempo lá atrás e o Oliver estava ali também fazendo, né? Oliver, tudo bem? Um abraço aqui nosso para você. Mandar um abraço carinhoso para o Ricardo que está nos acompanhando. Um abraço carinhoso para a nossa querida Marlúcia, a Juliana. A Juliana está mandando aqui dizendo que a nossa tarde vai ser linda, com muita alegria, com muita esperança. Amém. Amém, tá, Juju? Muito obrigada pelo seu carinho. Mandar aqui um abraço carinhoso também para toda a cidade de Manaus. O Maurício Alves Garcia está assistindo e parabenizando obrigada. a nossa live. Um beijo para você. Muito obrigada mesmo. O Igor Souza também está acompanhando a gente. Igor, um abraço aí para você. Muito obrigada. A Diele Ponte está acompanhando a gente. Diele, um beijo para você. Muito obrigada também pela participação. Américo Cavalcante, a gente falou, Américo, doutor Américo. Olha, tá aí, Américo, me acompanhando. Tá ótimo, nos acompanhando aqui, doutor Américo, muito obrigada. Tá dizendo um forte abraço aqui pra gente, para toda a nossa equipe. Enfim, daqui a pouco eu volto aqui, muita gente mandando recadinho, isso é bom, né? Essas informações fazem a diferença. Doutora Carolina, tem muitas perguntas aqui para fazer nessa tarde de quarta-feira, então a gente vai mandar fazer um bate-bola aqui, bora? Gosta de futebol, doutora Carolina? Só do jogo do Brasil, mas a gente faz aqui sem problema nenhum, a gente vai embora. Porque a gente vai bater uma bola agora. Então vamos. Então bora. Vamos. Doutora Carolina, quais gastos da criança se incluem dentro da pensão alimentícia? Essa é uma ótima pergunta. Porque quando a gente fala pensão alimentícia, a gente pensa o quê? Alimento, né? Alimento para comer. E hoje em dia ainda muitas pessoas acham que só dar uma cesta básica é o suficiente para resolver o problema da pensão alimentícia e isso não é verdade, tá, gente? Dentro dos gastos dessa criança, a gente vai poder pontuar aqui várias questões, como por exemplo, a escola, a saúde, né, educação, saúde, lazer, moradia. Olha só, dentro de moradia a gente pode incluir várias questões, aluguel, né, gás, energia, água, e alguém pode dizer assim, nossa, mas se a criança mora com a mãe, ela é que deveria arcar com tudo isso. Mas não, é importante fazer aí uma tabelinha, colocar os gastos da criança, é o aluguel, mas a gente faz uma proporção daquele valor que a criança gasta, e assim a gente consegue então determinar qual que é o gasto dessa criança. Então são vários os gastos dela, por exemplo, lazer. Tem um aniversário, a criança tem que comprar um presentinho para ir para o aniversário. Esse valor também é incluído dentro da pensão alimentícia. Então a gente precisa aprofundar e fazer uma tabela nos mínimos detalhes dos gastos dessa criança. Não diz respeito somente ao alimento em si. Agora, pode concluir. Não só só o alimento em si, não é só o alimento em si, mas várias questões aí que podem ser incluídas nesses gastos. Doutora Carolina, existem algumas confusões que acabam se tornando um pouco mais graves. Quando o casal se separa, a mãe fica com a guarda da criança e o pai começa a pagar a pensão. Lá na frente, os dois acabam construindo novas famílias, do ponto de vista de novos casamentos, né, novos relacionamentos, e a mãe engravida, tem outro filho, o pai também tem outra família, tem outros filhos. Aí começa o questionamento, eu vou pagar a pensão para você sustentar filhos que não são meus? Então esse é um questionamento muito comum, infelizmente, gente, mas é muito comum. Qual é o procedimento, no caso, desta mulher em situações como essa? Olha, o que na verdade este pai, que é o que paga a pensão, precisa entender? Ele tem que entender que a pensão alimentícia é destinada ao filho dele.
É lógico que a mãe não pode cobrar uma pensão alimentícia de um filho que não é deste pai, né? Porém, eles ficam com, alguns pais ficam com isso na cabeça. Eu vou dar a pensão alimentícia, mas ela vai gastar com outro filho. Ou então, para outras questões, vai para manicure, Gente, precisamos entender que, às vezes, o valor que é estipulado de pensão não dá nem para cobrir todos os valores, os gastos da criança. Né? Então, os pais precisam ter esse diálogo, entender, principalmente os pais, entender que a pensão alimentícia é obrigatória, né? E não existe isso de que ela vai gastar com o outro filho. Precisa pontuar e os pais precisam conversar também sobre essa questão. Doutora Carolina, Maria, do bairro do Coroado, ela pergunta qual o procedimento correto para pedir pensão alimentícia. Pronto. O que é interessante a gente falar aqui, Conceição, é que por vezes os pais eles não entram na justiça, né? E eles acabam, usando um termo bem popular, organizando essa questão da pensão de boca, né? De forma informal. Mas o procedimento correto é entrar na justiça, organizar essa pensão alimentícia no judiciário, porque isso resguarda o direito da criança. A gente sempre precisa pensar que o direito é da criança. Então eu vou entrar na justiça para regularizar, mesmo que esses pais tenham um acordo. Então a gente leva esse acordo lá para a justiça, o juiz vai homologar, ele vai dar ali um de acordo também e fica tudo organizado. Sabe por quê? Porque as relações elas se transformam todos os dias. Então pode ser que daqui a um tempo esse valor precise ser alterado. Então a gente pode entrar neste processo e reorganizar o valor, né? Ou então o pai parou de pagar pensão, a gente consegue entrar com uma ação de execução de alimentos para obrigar este pai a pagar. O seu Geraldo, ele está mandando aqui primeiro um abraço aqui. Seu Geraldo, muito obrigada. Faz uma pergunta, como que a justiça determina estes gastos com a criança? E aí coloca-se alguns exemplos de outros gastos que os pais hoje precisam também ter, como energia elétrica, água, por exemplo. Um pai que ganha um salário mínimo, e aí tem todos esses gastos e ainda a pensão. Como é que o juiz pode fixar diante de toda essa realidade que nós vivemos? Pronto. Olha, nós temos no direito, tá, uma maneira de organizar essa pensão alimentícia. Não é que o juiz a mãe vai chegar representando o filho e vai colocar lá uma tabelinha cheia de gastos e o juiz vai dizer, não, pai, olha, paga isso aqui, metade desse valor, não é assim que funciona. Ela vai colocar ali os gastos, né? E aí o juiz vai fazer uma análise entre 3 situações. E aí eu quero mostrar para vocês, é o quê? A necessidade daquele que recebe a pensão, a possibilidade daquele que paga a pensão e a proporcionalidade entre esses dois. Então veja, a criança necessita deste valor X, porém o pai vai entrar na justiça também, entrar nesse mesmo processo e vai mostrar, olha juiz, ok, ele precisa disso, mas eu só ganho isso e eu pago luz, água, aluguel. Então o juiz vai fazer uma proporção e vai verificar qual é o valor ideal, razoável aí para esse pai pagar a pensão. Mas o que é importante dizer é que por vezes, quando o pai recebe uma intimação da justiça, ele fica um pouco receoso de ir e organizar isso. Se ele vai na justiça, informa que ele tem os gastos tais, tais e tais, né? Pode ser que, aí nesse caso, o juiz então vai fazer essa proporção. Vai tentar aí organizar um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. A Yolanda da Silva Oliveira está nos acompanhando, parabenizando aqui o tema. Bacana. Muito obrigada, Yolanda. Também quem está nos acompanhando é o Bel Soltero. Bel Soltero, eu só falei certinho, Bel? Um beijo para você. Um beijo, não é, minha querida doutora Carolina? Muita gente querendo seu beijinho. Um beijo. Aproveite aí então, né? Manda aqui. Gente, a Yolanda mandou tanto beijinho aqui pra gente. Obrigada, Yolanda. Muito obrigada mesmo. Pessoas maravilhosas, né? A dona Parides nos acompanhando. Parides, muito obrigada pelo carinho. Um abraço também. O Paulo, muito obrigada. A Suziane, muito obrigada. A Glei, enfim, todo mundo aqui mandando vários alôs e parabenizando o assunto que nós estamos tratando. Doutora Carolina, vamos aqui continuar aqui o nosso bate-bola
Qual o procedimento correto a senhora já falou em relação a filhos? Em relação à mulher, ela pode pedir pensão alimentícia e qual é esse procedimento? Pode pedir sim, tá? O que acontece? Hoje, o juiz ele vai analisar da seguinte maneira. Se essa mulher pede pensão alimentícia, se ela tem condições de, depois de um tempo da separação, do divórcio, de conseguir um emprego, né, de se sustentar. É lógico que tem casos, por exemplo, de pessoas que são casadas há muitos anos, que essa mulher acabou não se profissionalizando. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Vai determinar que o marido pague uma pensão alimentícia. E aí é de caso para caso. Caso essa mulher não consiga mais entrar no mercado de trabalho, talvez essa pensão possa ser aí até vitalícia, tá? Agora, se ela tem condições de voltar ao ambiente de trabalho, se ela tem uma idade que consiga entrar no mercado de trabalho, talvez o juiz também determine aí um prazo de 3, 4, 5 meses para se pagar essa pensão alimentícia e depois cessa. Né? Cessa também com um novo casamento. Ok. Qual o valor da pensão alimentícia? Quem está nos perguntando isso é a Marinildes, que mora aí no Aleixo. E como é que é feito esse cálculo de pensão? Gente, o valor da pensão alimentícia ele vai variar aí de família para família, tá? Ele vai variar de acordo com a necessidade da criança. Então veja, há um mito que dizem que o valor da pensão o teto é só até 30%. Isso não é verdade. Nós não temos uma lei que determina que é só até 30%, tá? Então o que vai acontecer? Vamos ter que fazer aí a análise dessa criança, ver o que ela gasta e em cima disso, ver também o quanto o pai pode pagar, em cima disso é que nós vamos determinar o valor. O valor, ele é feito através de porcentagem. Então, olha só, nós temos duas maneiras de calcular isso daí. Pode ser através, levar em consideração o salário mínimo vigente no Brasil, que hoje é de R$ 1.212, ou se esse pai trabalha de carteira assinada, pode ser descontado diretamente em folha. Então, se leva em consideração o salário do pai. Jéssica, tudo bom? Um beijo para você, mandou aqui uma pergunta para a gente. Quando a guarda compartilhada... Primeiro eu vou explicar o que é a guarda compartilhada, doutora Jéssica. Por favor, para a Jéssica. Vamos lá. A guarda compartilhada, ela é o seguinte, às vezes as pessoas têm muita confusão com relação a essa guarda compartilhada. Então é importante realmente a gente conceituar. A guarda compartilhada nada mais é do que pai e mãe que estão separados, porém eles tomam decisões com relação a essa criança juntos. Qual é a escola que a criança vai estudar, se vai ter plano de saúde, né? Tudo isso é uma decisão conjunta entre os pais. Isso não quer dizer que a criança vai morar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. A guarda compartilhada não tem nada a ver com isso. É simplesmente com relação ao quê? Ao cuidado com essa criança. O pai e a mãe vão organizar, vão decidir questões sobre a criança de forma conjunta. E aí ela continua a pergunta dela, e a senhora acabou de esclarecer algumas situações. Ela diz o seguinte, quando essa guarda compartilhada, ela é compartilhada exatamente assim, os 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Como é que ficam os gastos de pensão alimentícia? Olha, gente, o que ocorre é que aí já não se chama mais guarda compartilhada, a gente já chama de guarda unilateral. Para a gente falar sobre guarda, a gente ia ter que fazer uns outros 30 minutos. Vamos fazer outros minutos, tá, gente? Mas eu quero pontuar isso para você porque é importante você saber. Como a guarda compartilhada é somente em relação à decisão dos pais com relação ao filho, essa criança ela vai continuar tendo um lar de referência, né? E aí, aquele que não fica com a criança continua pagando pensão alimentícia. No Brasil, nós não utilizamos muito a guarda alternada, que é essa, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. A gente usa mais o que? A unilateral, a guarda unilateral e a guarda compartilhada, que é a regra hoje, tá? Então, a guarda unilateral ela fica ali um pouco esquecida, até porque ela não prioriza tanto a rotina da criança. Né? A criança passar uma semana com o pai, depois vai com a mãe, 15 dias, isso tudo bagunça a cabecinha dessa criança. Então, hoje, os tribunais não estão optando por esse tipo de guarda. O que é importante você saber é que guarda compartilhada não faz com que um dos genitores deixe de pagar pensão. Aquele que fica com a guarda compartilhada, aquele que fica com o lar de referência da criança, a criança vai morar com a mãe.
então o pai que paga a pensão. Se a criança mora com o pai, quem paga a pensão é a mãe. Eu acho que deu para esclarecer muito bem, né, Jéssica? Um beijo para você. A Grazi Serrão está nos acompanhando e mandando também um alô carinhoso para todos nós aqui. Muito obrigada. Mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos assistindo lá no município de Iranduba, também um abraço carinhoso. Doutora Carolina, com relação à prisão pelo não pagamento da pensão alimentícia, isso é muito comum que aconteça? É muito comum, infelizmente. Acaba que aquele que tem a obrigação de pagar o alimento deixa de pagar essa pensão alimentícia e ele pode então ser executado no sentido de executar a pensão alimentícia para ser paga, né? E a prisão pode ocorrer. A gente tem duas situações, ou a penhora de bens ou a prisão, ou as duas simultaneamente. Mas é muito corriqueiro, sim, que pessoas sejam presas em virtude do não pagamento da pensão alimentícia. E nesse caso de uma pessoa que está presa pela falta do pagamento, pagou na hora, ela é solta? Sim. Pelo Código Civil, né, a prisão do devedor de pensão alimentícia, ela é de 1 mês a 3 meses, né, de 30 dias a 90 dias. Então, o que acontece? Essa pessoa, se paga, ela sai. Foi presa num dia, no outro dia pagou, ela já está liberada. É uma prisão mesmo de coibir essa pessoa a pagar essa pensão, tá? Então, sim, ela pagando já sai da prisão. Ok, o Igor está mandando aqui um abraço carinhoso. Doutor Igor. Obrigada, doutor Igor, dizendo que está gostando muito do assunto, muito obrigada mesmo. Mandando um abraço aqui também para toda a equipe aqui da nossa live. Muito obrigada, querido amigo. E aqui, mandar aqui um abraço carinhoso para a dona Eliomeia Barroso, que também está nos acompanhando. Vamos continuar aqui então, gente? Muita gente fazendo perguntas. Muito obrigada. Espero que todo mundo esteja gostando. Ainda mais que hoje é um dia tão importante, é o dia do repórter também. Olha que sabia, legal. doutora Galera? Bacana? Então, um beijo para todos os meus colegas, Parabéns. meus amigos queridos de luta, né? E amigos de uma vida toda, né? O trabalho de levar informação é tão importante. E muitas vezes a gente não dá a devida importância para o repórter, esse profissional tão relevante que nós precisamos sempre na nossa comunicação. Bacana, então que bom. Parabéns. Parabéns. Doutora Carolina, o genitor ficou desempregado, ele pode parar de pagar a pensão alimentícia? Quem faz essa pergunta é a Mônica do Coroado. A gente já falou sobre isso. Ficou desempregado, não pode deixar de pagar a pensão não, tá, gente? A criança continua existindo, ela continua tendo gastos, então o que eu aconselho? Dá uma ligada para a mãe, perdi o emprego, já entra em contato com a mãe. Às vezes falta só uma comunicação, porque aí esse pai vai arrumar outro emprego e ele vai continuar pagando a pensão, mas você não pode deixar de pagar a pensão alimentícia por conta própria e nem porque perdeu o emprego, tá? Como eu falei, o que é importante você fazer se perder o emprego? Entra com uma revisional de alimentos para diminuir o valor da pensão, mas deixar de pagar não pode. Como diminuir ou aumentar o valor da pensão alimentícia? Exatamente. Aí a gente já está aqui no isso. Revisional de alimentos. A ação de revisional de alimentos, o que ela vai definir? Se a criança, por exemplo, começou a ter mais gastos, essa criança, né, a mãe, pode representar a criança e entrar com uma revisional de alimentos para aumentar. Agora, se o pai, por exemplo, deu uma diminuída no salário dele, ele entra com uma revisional de alimentos para diminuir o valor da pensão. E aí vai ser tudo analisado dentro do processo. E até que idade o pai precisa pagar essa pensão alimentícia? Olha, em regra, até os 18 anos, né, é a regra. Contudo, veja que se esse adolescente para jovem, né, quando faz 18 anos ali, continua estudando, não consegue se manter, essa pensão alimentícia ela continua, tá? Então a criança, o adolescente aí, o jovem, fez 18 anos, começou a ir para a faculdade, não tem como trabalhar, essa pensão precisa continuar sendo paga. Olha, a dona Leomeia, ela faz uma pergunta aqui. E quando esse pai diz que não pode pagar porque está desempregado? Ele pode até dizer que não pode pagar. Agora, se a mãe entrar com uma execução de alimentos, ele vai ter que pagar no máximo em até 3 dias. Se ele não paga, provavelmente vai ser preso. Gente, já tem aqui, na verdade, várias perguntas, mas a gente marca e vai combinar
outras vezes, não é, doutora Cândida, para a senhora poder estar aqui conosco, respondendo, inclusive sobre guarda compartilhada, muita coisa que está chegando aqui. Mas tem uma pergunta, gente, que é a respeito desse momento de pandemia. Eu iniciei a nossa live falando sobre isso, pandemia da Covid-19. Então, nós tivemos várias mudanças com relação à prisão do devedor de alimentos por causa desse momento de pandemia. Então, se eu pudesse falar um pouco sobre isso. Gente, o que acontece? Como a gente falou aqui ainda há pouco, a prisão do devedor de pensão alimentícia é permitida. Porém, nós tivemos uma pandemia, são 2 anos aí que a gente vem de uma pandemia, e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele recomendou, quando nós estávamos no auge da pandemia, que essas prisões de devedor de pensão alimentícia, elas fossem colocadas esses homens que não pagam pensão, né, essas pessoas que não pagam pensão, elas fossem colocadas numa prisão domiciliar. Eles ficavam com uma tornozeleira eletrônica dentro de casa e não poderiam sair. Isso para resguardar a vida desse pai, né, para não colocar lá em cárcere dentro da penitenciária. Então essa foi uma recomendação que os tribunais todos no Brasil começaram a seguir. Não vamos prender, não vamos colocar na prisão, mas vamos deixar ele preso em domicílio, em casa. Agora, com a baixa do Covid-19, com o aumento das pessoas vacinadas, o CNJ já deu uma outra orientação. Pode voltar a prender. Aqui no Amazonas, os juízes ainda estão decretando prisões domiciliares. Certo. Porém, eu creio que não vai demorar muito dessas prisões começarem a retornar e essas pessoas que não pagam pensão alimentícia vão ser presas aí em penitenciários, como era antes da pandemia. Ok. Gente, já para encerrar, um beijo aqui para o José Rodrigues, para o Raul Lucena, para a Angélica. A Angélica, poxa, a mãe mandou um alô, tá aqui, Angélica. Um alô para você, muito obrigada, um beijão mesmo. A Maria José Queiroz. Tanta gente bacana e tanto coraçãozinho subindo aqui, e nós ficamos muito gratos. Meu bem, que coisa linda foi a nossa tarde, tenho certeza, muitas informações e o conhecimento tem. Isso a vida é um aprendizado, né, doutora Carolina? É claro que a gente quer que todo mundo possa ter uma vida em paz, que marido e mulher, independentemente de estarem ou não juntos, sempre se vejam na condição de pai e mãe, e que essa criança, ela precisa, não é nem da união debaixo do mesmo teto dos pais, mas é da união para a vida, no caminho dessa criança, pavimentando essa criança de uma forma melhor. Uma convivência harmoniosa, esse é o importante, né? Primando aí a criança. Foi muito bom, muito obrigada. Eu te agradeço, tá? Muito obrigada, Conceição. Espero que você venha muitas. Agora eu chamei de você, né? A gente tá chamando de senhora, mas assim, a doutora Carolina, ela, toda vez que nos dá a honra da sua presença, eu tenho certeza que a gente consegue levar tantos esclarecimentos para todas as pessoas. Acho que o mundo que a gente quer é um mundo de paz, né? Então, se a gente pode mover o mundo para essa direção, que a gente possa apaziguar o nosso dia a dia e ver o que tem que ser feito diante das leis e tentar melhorar principalmente a vida dos nossos filhos. É verdade. Muito obrigada, Dudu. Eu que agradeço. Sempre. Tá certo. Tá, obrigada. Obrigada, gente. Um beijo, uma quarta-feira maravilhosa. A gente se vê na próxima quarta-feira, mas amanhã tem bom dia para todo mundo. Tchau.